Good day, mate. Hi, guy. G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Vamos falar de proibição de redes sociais para adolescentes. Mas antes eu queria dizer que eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos. Por isso que o vlog se chama Aos 50 Austrália. E passei 6 anos lá, e agora que eu estou de volta, tenho trazido algumas experiências, algumas informações de como as coisas acontecem na Austrália. Tem bastante informação aí no canal que pode deixar preparado alguém que tenha vontade de ir para lá, ou pessoas que tenham até curiosidade sobre como as coisas funcionam lá. Eu falo sobre o trabalho, sobre, por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre as empresas de energia elétrica, como a energia elétrica funciona lá, como funciona o sick day, como funciona a aposentadoria. Então tem, assim, informações bem variadas, né? E eu queria comentar hoje o que entrou em vigor agora em janeiro de 2026. Foi uma lei que foi aprovada no ano de 2025, proibindo jovens com menos de 16 anos de usarem algumas redes sociais na Austrália. É que, na verdade, eu acho que todas as redes sociais foram proibidas, né? Porque eu falei algumas. O que ainda está liberado são os aplicativos de mensagem, mas os aplicativos de redes sociais mesmo foram proibidos, que são o TikTok, o YouTube, o Instagram, Facebook, Snapchat, Threads, o X, o Reddit, o Kik e o Twitch. Esses dois últimos eu não conheço, provavelmente sejam populares lá e não sejam aqui no Brasil. O que acontece é que essa lei foi votada em 2025. Foi definido que a partir de 2026 seria proibido que jovens com menos de 16 anos usassem redes sociais. E na época, quando isso apareceu, eu fiquei curiosa para saber como eles iam fazer para colocar isso em prática. Como que eles iam identificar as pessoas com menos de 16 anos para poder proibir que elas entrassem na rede social. Até porque, se você fizer a pergunta, o jovem pode mentir, né? Então, depois de algum tempo que a lei foi aprovada, eu descobri que, na verdade, o governo simplesmente ele propôs a lei, ele aprovou a lei e depois ele jogou nas mãos das redes sociais fazer esse controle. Não importa como eles fizessem, mas eles teriam que fazer. Por que eles teriam que fazer esse controle? Porque dentro da lei está definido que se a mídia social, se esse aplicativo falhar repetidas vezes no controle de menores de 16 anos para que acessassem, traduzindo, se muitos adolescentes menores de 16 anos conseguissem acessar uma certa rede social e isso fosse provado, isso fosse comprovado,
essa rede social teria que pagar uma multa de 49,5 milhões de dólares australianos, ou seja, quase 50 mil dólares australianos, né? Não sei por que não colocaram 50 logo para ficar mais fácil da gente falar. Mas são 49,5 milhões de dólares australianos que essa empresa teria que pagar se for comprovado que vários adolescentes conseguiram burlar. Então foi jogado na mão dos aplicativos, das redes sociais, como elas fariam um controle efetivo para que os adolescentes não conseguissem acessar. E o que as redes sociais decidiram fazer foi um reconhecimento facial. Então é assim que eles estão controlando as pessoas que têm menos de 16 anos lá na Austrália para acessar a rede. É feito um reconhecimento facial. Então, essa lei define que as redes sociais, elas estão responsabilizadas por desativar contas de menores de 16 anos e impedir que contas novas sejam criadas. Então, aqueles menores que talvez tenham colocado a sua data de nascimento, eu também recentemente não criei nenhuma conta em rede social, não me lembro se a gente tem que colocar a data de nascimento ou não, mas a partir de agora eles têm que controlar, eles têm que desativar contas de menores de alguma maneira e impedir a criação de novas. Provavelmente eles estão pedindo um reconhecimento facial de todas as pessoas que acessam a rede, as pessoas que eles consideram que tenham feições de menores de 16 anos, eles talvez estejam barrando tanto novas contas como acesso à sua própria conta, mesmo que você já tenha. O que está sendo criticado dentro dessa regra, apesar de que pesquisas dizem que a maioria da população adulta apoia essa regra. Isso é o que tem sido divulgado. Na minha opinião, assim, pessoalmente, eu vejo um lado bom nessa regra, mas eu também vejo um lado que não é tão bom. Então, eu nem sei se eu teria opinião a respeito disso, mas é óbvio que existe muito abuso dentro das redes sociais, mas eu não tenho certeza se seria o governo que teria que controlar isso, e também não concordo tanto com o modo como isso está sendo controlado, proibindo todo mundo. Até porque a gente sabe muito bem que a adolescência é uma fase difícil de se passar, e a adolescência é uma fase que naturalmente a maioria das pessoas que quando passam pela adolescência tendem à contravenção, tendem a ir contra regras. Isso é natural dessa fase, dessa idade. É como a criança que está crescendo, a criança aí de 2, 3 anos, que ela é uma fase de se testar limites, né? É uma fase assim até meio difícil de passar, porque as crianças estão testando os limites do adulto, estão testando os limites porque elas estão descobrindo o que é o mundo, e né, elas começam a andar e tal, e vão lá na tomada ver aquele buraquinho e coloca o dedo lá na tomada
para descobrir o que tem naquele buraquinho, porque elas estão descobrindo o mundo. Aí elas tomam um choque e não vão colocar mais o dedo ali, porque, né, já viu que ali não dá certo. Mas elas estão descobrindo, elas estão testando limites e descobrindo os limites. Então é natural que isso aconteça nessa idade. E também é natural que aconteça dos jovens entrando na adolescência e dentro da adolescência, ir contra regras que eles estão também, a fase da adolescência é uma fase difícil, uma fase de você sair da infância e entrar no mundo adulto, que é um mundo que eles ainda não conhecem, que é difícil, é uma fase difícil para eles, porque muitas vezes é exigida uma atitude mais adulta, mais responsável, mas também é dito, mas você não tem, para outras coisas, você não tem maturidade ainda para lidar com isso. E aí fica assim uma coisa bem confusa. Eu tenho maturidade ou não tenho maturidade? Eu tenho que fazer algumas coisas que exigem maturidade, mas outras eu sou proibido porque dizem que eu não tenho maturidade. É uma fase difícil, eles estão entrando na fase adulta, que eles não sabem bem o que esperar daquilo, o que vai ser, como vai ser. Então é uma fase difícil e é uma fase que normalmente leva à transgressão de regras. Então, colocar regras nessa fase, pessoalmente, eu não sei se é assim tão efetivo. Mas é claro que vai ser muito mais difícil para eles acessarem as redes, porque as plataformas não vão ficar de brincadeira perante uma multa de quase 50 milhões de dólares australianos, né? Então, tem alguns adultos que estão criticando essa lei, porque eles dizem que isso vai incentivar o adolescente a tentar transgredir essa regra. É claro que alguns vão aceitar, é claro que alguns vão seguir, mas diante desse fato da adolescência ser esse período, pode acontecer que um adolescente que jamais teria essa atitude de transgredir uma regra, diante dessa provocação, vai tentar transgredir a regra. O que já começou a acontecer. Então, o que está acontecendo, que eles estão divulgando, é que alguns jovens estão usando VPN. Então, se a localização deles é colocada fora do país, um país onde não existe essa regra, eles conseguem acessar a rede social que eles quiserem, né? Alguns adolescentes estão usando identidades falsas, o que também para eles eu acho que é bem fácil de conseguir, né? Afinal, eles nasceram já dentro dessa era digital, eles nasceram sabendo fazer coisas que muitas pessoas que não nasceram nessa época, que nasceram antes deles, têm muita dificuldade até de entender como funciona e de como fazer. Eles já nasceram sabendo como fazer isso, né? Então, eles têm aí facilidade para criar aí uma identidade falsa. E tem até crianças, adolescentes que estão usando maquiagem para burlar esse reconhecimento facial. Eu
eu sei que aqui no Brasil também foi aprovada recentemente uma regra parecida, né? E correu por aí a foto de um menino que pintou barba e tal. E não sei se é exatamente assim que eles estão fazendo, talvez as meninas estejam usando uma maquiagem mais pesada que faz parecer mais adulto, mas é divulgado que eles estão usando maquiagem para burlar o reconhecimento facial. E até existem alguns pais ou irmãos mais velhos ou outros adultos mal intencionados. Alguns podem até ser bem intencionados, mas contra a regra, ou outros mal intencionados, porque a gente sempre encontra, que estão fazendo o reconhecimento facial para o jovem, e daí esse jovem consegue ter o acesso à rede social. Eu gostaria de deixar dois pontos de vista a respeito disso, que são pontos de vista particulares. Isso é o que eu penso. A Austrália é um país multicultural que tem pessoas de todos os lugares. Mas, como lá está perto do Oriente, ele está no Oriente, né? Existem muitos orientais, de feições orientais, dentro do país. Eu trabalhei lá no hospital com uma moça que se chama Tashi. Ela vem do Butão. É um paizinho pequenininho que tem entre a China e a Índia. E nem sei dizer ali o tamanho, mas deve ser o tamanho de um bairro daqui de São Paulo, é bem pequenininho. Ela trabalhou comigo lá no hospital e ela parecia uma criança. Eu pensei que ela tinha uns 16 anos quando ela começou a trabalhar. Ela tinha o físico de uma criança, o tamanho de uma criança. Ela tinha feições de muito jovem. E ela já era casada, tinha filhos e tal, porque dependendo da sua nacionalidade, você tem feições diferentes. Os orientais, eles tendem a ser menores em tamanho e ter uma feição de mais jovem mesmo, né? Eles vão mostrar ali alguma idade, algumas rugas como eu, depois de já estar bem avançado na idade. O meu filho também namorou uma japonesa lá na Austrália, uma japonesinha, e eu vi fotos dela e da mãe dela, e não dava para dizer qual era a mãe, qual era a filha, porque a mãe também era assim, tinha uma pele muito preservada, muito lisa, parecia que era irmã dela, porque os orientais têm essa característica, né? E aí, como é que fica o reconhecimento facial diante dessa variedade de fenótipos que nós temos aí ao redor do mundo, principalmente num país multicultural como a Austrália? Se você desenvolver esse aplicativo para um país que seja assim bem mais padronizado na questão de feição, né? Como, por exemplo, né, os países orientais, que às vezes a gente brinca dizendo que são todos iguais, são muito, muito parecidos. O meu filho me indicou assim, uns filmes coreanos. Ele falou: mãe, tem umas histórias bem legais, o filme coreano, tal, tem legenda. E apareciam na Netflix quando eu estava na Austrália, tinham esses filmes coreanos no catálogo.
Aqui no Brasil não tem. E aí ele me indicou, mas quando eu não conseguia assistir, porque eu não conseguia definir que personagem era qual, porque para mim pareciam que eram todos iguais, e aí eu não acompanhava a história, porque eu não sabia qual personagem estava fazendo o quê. E até eu falei para ele, poxa, eles deviam mudar pelo menos a cor do cabelo, né, para a gente poder identificar os personagens. Para eles não tem dificuldade, mas para a gente tem. Então, num local assim, se você colocar o reconhecimento facial, fica mais fácil. Agora, um local multicultural onde tem pessoas de todos os lugares, é meio difícil, eu acho, esse controle por reconhecimento facial. Os adolescentes já estão encontrando meios de burlar, e eu acho que vai atrapalhar a vida de outras pessoas também, pessoas que nem têm essa idade, que já tem acima, mas que vão ter que provar que tem acima disso, porque tem cara de adolescente ainda, né? E um outro ponto que eu queria deixar é essa versão que algumas pessoas têm hoje em dia sobre as redes sociais, sobre a inteligência artificial. É claro que tudo isso é muito novo, mas são coisas que vieram para ficar. E a gente tem que se adaptar a isso. Eu sempre costumo fazer um paralelo com a invenção da tipografia, né? A invenção, esqueci do nome da máquina, que fazia livros, que fazia jornais, que a prensa, né? Que até começou a imprensa depois que foi inventada a prensa, porque conseguia-se, até então, os livros eram escritos à mão, eram copiados, um copiado do outro, então existiam pouquíssimas cópias de cada livro. E a partir do momento que foi inventada a prensa, começou a se fazer várias prensas e imprimir jornais e imprimir livros. E uma certa época foi considerado que o livro fazia mal. A informação que o livro trazia fazia mal. E hoje em dia se incentivam as pessoas a ler. Porque quando isso apareceu, isso era novo. Foi-se cogitado que poderia ser escrito qualquer coisa ali, poderia se escrever mentiras, e essas mentiras seriam divulgadas, seriam distribuídas para muitas pessoas. Coisas que não aconteciam antes, como, por exemplo, denegrir imagens de algumas pessoas, aconteceram também na prensa. O que hoje é o cartoon, tirando sarro aquelas fitinhas de cartoon, né, que tem no jornal, não sei se é assim que chama, ali com historinhas de crítica, ou às vezes usando humor para fazer uma crítica. Isso era considerado denegrir a imagem de uma pessoa. Na época, isso eles não queriam que isso acontecesse. Reis foram ali personagens de fitinhas dessa de cartoon, e eles não queriam que essa imagem fosse denegrida dessa maneira perante as pessoas, perante seus súditos. Provavelmente muitos deles caíram. Logo a monarquia muitas monarquias caíram, né? Depois que a prensa foi inventada. Pode ter sido por isso? Pode, porque não se tinha informação de tudo que acontecia. A informação começou a ser distribuída e de zero passou a uma quantidade média de informação entre as pessoas. Então, ela foi combatida no início, foi combatida. Existem períodos da nossa história em que livros foram queimados
porque falava contra algumas ideologias que queriam que fossem dominantes, né, sobre todo mundo. E eu comparo muito isso com o que está acontecendo agora, a internet, as informações que a gente tem pela internet e a inteligência artificial, e todo mundo podendo falar o que acha, o que pensa. Isso, assim como a prensa, veio para ficar. Ninguém vai conseguir combater. É bom ter uma regulação? Eu concordo que é bom ter uma regulação, porque tudo que é dado na mão do homem sem controle, o homem faz uma coisa terrível. Então, é bom ter regulação, mas é uma coisa que veio para ficar. E existem algumas críticas que eu acho que são comparadas com essas críticas que tinham no passado sobre a prensa, sobre os livros, e que não foram a lugar nenhum, porque as pessoas que querem a informação são mais fortes do que aquelas que querem impedir que a informação seja distribuída. E é claro que dentro disso sempre existem aquelas pessoas que querem, que têm uma intenção mal, existia também dentro da prensa, existiam pessoas que distribuíram informações incorretas. Hoje em dia a gente pega um livro e a gente consegue definir o que é uma informação correta, o que é uma informação incorreta. Pode ter uma informação incorreta até hoje em coisas escritas em livros, em jornais, mas a gente aprendeu a lidar com isso. E a gente vai aprender a lidar com a internet e com a inteligência artificial. É só dar um tempo que a gente vai aprender a lidar com isso, né? E eu me lembro quando eu trabalhava na escolinha, que aquela escolinha, ela incentivava as crianças a terem contato com a natureza. Então, os brinquedos eram brinquedos de madeira, eram brinquedos mais de jardim, eram brinquedos de casinha. Normalmente tem o canto da sala que a gente monta uma casinha, que tem uma cozinha, tem sofazinho de sala, tem mesinha, tem fogãozinho, geladeirinha, que as crianças gostam muito de brincar com isso. Tem todos os apetrechos de cozinha. Tem às vezes umas miniaturas de comida que quando estava chegando perto do lanche eles começavam a morder porque já mostrava que eles estavam com fome. Então eu me lembro que tinha um croissantzinho de plástico, né? E eles começavam a morder quando estava perto do horário do lanche. E esse croissant, o que acontecia? A gente não podia... não é que a gente não podia. A gente tinha um limite para usar tecnologia com as crianças. Não podia estar o dia todo, por exemplo, colocando videozinho de historinha ou de musiquinha no iPad para as crianças assistirem. A gente tinha um horário que podia colocar, por exemplo, se a sala estivesse muito bagunçada, se a gente precisava colocar ordem. Aí a gente colocava um videozinho do YouTube de uma historinha ou de uma musiquinha, eles já vinham como que hipnotizados e já iam assistir, e daí a gente arrumava a sala, fazia o que tinha que fazer enquanto as crianças estavam entretidas ali. Só que a gente não podia fazer isso o dia todo. A gente tinha que contar historinhas com livrinho, contar historinhas falando, incentivá-los a brincar com os outros brinquedos que não tecnologia. Porém, eu observava que muitas vezes as crianças pegavam aquele croissant e fingiam que era um celular, porque não tinha
não tinha nenhuma miniatura de celular, não tinha nenhum brinquedo que ligasse à tecnologia. Eles tinham como filosofia trazer a criança mais para aquela brincadeira mais primitiva, mais ligada à terra e a coisas, a terra sim, ao meio ambiente, né? Brincadeiras de fora, brincadeiras mais físicas, bicicleta, bola e é claro, brinquedos para treinar a coordenação motora, de encaixar, de quebra-cabeças, mas não tão tecnológicos. E como não tinha nada, mas a criança vê que isso acontece no dia a dia. E o que a criança tende a fazer na escolinha é reproduzir o que ela vive no dia a dia. Então, eles pegavam aquele croissant e fingia que era um celular. E saía falando no celular, falando no croissant, e como se fosse um celular, porque eles adaptavam o que eles tinham para reproduzir o que acontecia no dia a dia deles. Então, eu acho que talvez coisas muito radicais seja complicado de se lidar. Seria bom misturar essas coisas, incentivar que eles brincassem com coisas mais do dia a dia, mas também ter alguma coisa que reflete o dia a dia que eles estão vivendo hoje. Eles não vão voltar para a época que se brincava na rua. Na minha época a gente brincava na rua, a gente brincava, jogava bola, brincava de mãe da rua lá, que você tinha que atravessar, alguém tinha que pegar e tal. Mas as coisas mudaram hoje em dia e não adianta tentar fazer com que eles vivam aquilo que era o passado, porque não é a realidade deles. A realidade deles é que os pais deles têm celular, os pais deles usam celular por muito tempo na frente deles, os pais deles assistem TV, os pais deles andam de carro, e tudo isso que faz parte do nosso dia a dia hoje, eu acho que deveria ser colocado no lúdico dentro da vida que eles levam ali na escolinha. Mas eu só queria trazer isso porque a gente vê que até os bebês, mesmo proibidos de usarem a tecnologia, eles dão um jeito, porque faz parte da nossa vida e não adianta tentar voltar para o passado. A adolescência, esses adolescentes que tem hoje não vão ser igual adolescentes da geração passada. Eles têm o aprendizado deles para que seja feito nesse momento, no que está acontecendo agora e como as coisas são agora, porque não são como eram na geração passada. E esses adolescentes podem estar em perigo nas redes sociais. Eles podem estar em perigo nas redes sociais, assim como a gente estava em perigo quando brincava na rua, quando nós éramos adolescentes. Quando eu era adolescente, a minha mãe falava, não vai na rua de baixo, mas o que a gente fazia? A gente esperava ela entrar e ia para a rua de baixo. Na rua de baixo poderia passar ali uma pessoa e pegar aquelas crianças brincando. A gente também corria risco. Muitas crianças sumiram naquela época porque pessoas mal intencionadas sempre vão estar à volta. Sempre vão estar à volta. Então, a gente tem que se precaver, a gente tem que avisar, a gente tem que supervisionar esses adolescentes e essas crianças. A gente tem que apoiar principalmente. É preciso muito tempo, coisa que raramente um adulto tem hoje em dia, para se dar atenção a um adolescente. O que ele sente?
O que está passando na cabeça dele? Lidar muitas vezes com a revolta que aparece nessa fase e dizer, eu entendo que você esteja revoltado, eu entendo por quê e estou aqui para te dar apoio, eu estou aqui para qualquer coisa que você precisar. O adolescente está passando por uma fase muito complicada, é uma fase que talvez eles nem tenham isso conscientemente, mas inconscientemente eles sabem que está acabando, eles estão passando por uma fase de luto da infância. Eles não são mais crianças. E eles estão entrando numa fase que eles podem perceber como os adultos têm grandes dificuldades na vida adulta. Eles veem os pais deles e eles estão entrando nessa fase. O que é que vai ser deles? Eles estão passando por uma fase de identidade, eles têm que criar uma identidade adulta. Então isso tudo é muito difícil e seria muito bom se os adultos dessem mais suporte, mais apoio para os adolescentes, ao invés de ficar proibindo-os de fazer coisas, tratando-os como crianças e dando a entender, por exemplo, que você não tem capacidade de identificar o que é bom, o que é ruim para você, porque você é incapaz. Você, sabe, tirando, ao invés de dar mais autoestima para esse jovem, está tirando a autoestima dele e dando a ideia de que ele é um incapaz. Eu acho que é isso. Me desculpe por ter, assim, me alongado tanto. Eu gosto muito desse assunto e acabei falando demais. Mas é isso que eu queria deixar. E vamos ver como é que isso vai, né? Eu acredito que os adolescentes não deveriam ser proibidos de usar a rede social, não se deveria tomar essa atitude de controle das redes sociais sobre os adolescentes. Deveria ser tomada uma atitude de controle das pessoas que estão usando de modo errado. É isso que deveria. Vamos proteger esses adolescentes como? Pegando as pessoas que estão os ameaçando. Impedindo que as pessoas ameacem os adolescentes e não proibindo os adolescentes de usarem redes sociais. Fazendo um paralelo aqui rapidinho para a gente acabar isso daqui que ficou longo demais. Existem muitas mulheres em aplicativos de namoro que estão correndo riscos, existem muitos predadores ali que estão pegando mulheres desavisadas e tirando proveito delas nos aplicativos de namoro. O que é que se faria a respeito? Proibir as mulheres de usarem aplicativos de namoro? Ou seria melhor fazer um controle, um meio com que as mulheres possam denunciar pessoas, que eu acredito que é isso que aconteça, que existe um meio das mulheres denunciarem aqueles que não estão tendo uma atitude boa dentro daquele aplicativo, e aí vai atrás dessas pessoas que não estão tendo a atitude adequada. Provavelmente é isso que acontece nos aplicativos de namoro. Por que não fazer isso dentro das redes sociais com os adolescentes? Eles têm o direito de usar a rede, mas vamos controlar o que faz mal para eles e vamos pegar essas pessoas que fazem mal para eles, que estão sendo perigosas para eles, e vamos controlar isso, mas não proibindo que eles usem. Eu acho que eles têm direito de usar a rede social. É que
é mais difícil esse controle, entende? É muito mais fácil o governo falar assim, vamos jogar tudo na mão do adolescente e das redes sociais. O controle está na mão das redes sociais. Se você não conseguir controlar, você paga a multa. Quem vai pagar, quem vai ser prejudicado é o adolescente, que para que ele não seja prejudicado dentro da rede social por poucas pessoas que querem fazer mal para ele, ele vai ficar sem rede social nenhuma. E quem é que sai ganhando? O governo, que não tem que fazer nada, porque joga a responsabilidade dele na mão dos outros. Seria a responsabilidade do governo colocar a polícia, colocar aí algum serviço de inteligência para pegar essas pessoas que estão fazendo mal, que estão colocando em perigo aí esses adolescentes que estão nas redes sociais. Eu penso isso. E vou ficar por aqui porque eu já falei demais, eu acho que eu até falei coisas que eu não deveria. Mas é isso que eu penso, então fica aí ainda. Um beijão, bye bye, desculpa qualquer coisa.